Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2020 da FUVEST. Eu vou fazer agora a seguinte questão da prova da primeira fase. A questão diz assim: no dia 10 de abril de 2019, a equipe do EHT divulgou a primeira imagem de um buraco negro localizado no centro da galáxia M87, obtida por um conjunto de telescópios com diâmetro efetivo equivalente ao da Terra, de 12.700 quilômetros. Devido ao fenômeno físico da difração, instrumentos ópticos possuem um limite de resolução angular, que corresponde à mínima separação angular entre dois objetos que podem ser identificados separadamente quando observados à distância. O gráfico mostra o limite da resolução de um telescópio medido em radiano, como função de seu diâmetro para ondas luminosas de comprimento de onda de 1,3 milímetros, igual ao daqueles captados pelo EHT. Note a escala logarítmica dos eixos do gráfico. Sabe-se que o tamanho equivalente a 1 pixel na foto do buraco negro corresponde ao valor da menor distância entre dois objetos naquela galáxia, para que eles possam ser identificados separadamente pelo EHT. Com base nas informações anteriores e na análise do gráfico, e sabendo que a distância da Terra até a galáxia M87 é de 5 vezes 10 elevado a 20 km, indique o valor mais próximo do tamanho do pixel. Então, nessa questão, ele falou o seguinte: o gráfico está falando do ângulo, né, da resolução angular em radiano, pelo diâmetro efetivo do telescópio em quilômetros. Se a gente olhar aqui no texto, ele disse que o telescópio tem um diâmetro efetivo de 12.700 quilômetros. Então, vamos pensar assim. Se o diâmetro efetivo é de 12.700 quilômetros, e aqui a gente está representando tudo por notação científica, eu posso dizer que 12.700 quilômetros pode ser representado como 1,27 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4. 4 quilômetros. Então, quando a gente vai fazer a análise do gráfico, 1,27 vezes 10 a 4 vai estar um pouquinho à frente aqui, né, de 10,4. Então, a gente pode fazer isso aqui. Vamos supor que esse rastro aqui esteja reto. Então, a gente sabe que esse ângulo aqui vai ser de 1 vezes 10 elevado a menos 10 radiano, certo? Então, o que eu sei? Que o meu ângulo ali vai ser de 1 vezes 10 elevado a menos 10 radiano. Só que ele quer saber o seguinte: ele falou que a distância, né, entre a Terra e a M87 é uma distância que eu vou chamar de dzão igual a 5 vezes 10 elevado a 20 quilômetros. E ele quer que a gente determine aí qual é o índice mais próximo desse pixel. Então, veja bem, a ideia para resolver essa questão seria assim: eu tenho aqui a Terra, aqui eu tenho a M87. A gente sabe que a distância entre eles é uma distância de 5 vezes 10 elevado a 20 quilômetros. Porém, esse telescópio, para ele enxergar esse buraco negro, ele teve uma abertura angular de 1 vezes 10 a menos 10 radiano. Então, se a gente for fazer uma coisa assim bem
dimensionada, a gente pode dizer o seguinte, que essa abertura angular do telescópio, esse ângulo aqui, seria o meu ângulo θ. E o problema quer que a gente determine exatamente essa distância entre esses dois pontos observados, que seria a definição que ele deu para pixel, né? Que ele disse assim, ó, o fenômeno físico da difração, os instrumentos ópticos possuem um limite de resolução angular que corresponde à mínima separação angular entre dois objetos que podem ser identificados separadamente e observados à distância. Então, se aqui eu tenho um objeto e aqui eu tenho um objeto, ele quer exatamente essa distância aqui. Para a gente resolver essa questão, a gente tem que lembrar lá da matemática a ideia de arco, não é? A gente sabe que para eu obter o angular, basta eu pegar o linear e dividir pelo raio. Essa é a definição de arco que eu tenho. Como eu quero saber o arco, né, eu sei que o arco, que é exatamente a distância que eu quero, vai ser o ângulo vezes o raio. Então, o meu arco vai ser igual ao ângulo, que é a nossa abertura angular, que é 1 vezes 10 a menos 10, que multiplica essa distância, que é 5 vezes 10 a 20, né? Então, quando eu pego o meu valor do meu arco, ele vai ser 5 vezes 10 elevado a 10 quilômetros. 5 vezes 10 elevado a 10 vai estar na letra D, a resposta. Beleza?